Paz seja convosco, influentes. Estamos aqui com mais um episódio do podcast com um convidado mais que especial, né não, Theo? É o pastor Wagner Ali, mas hoje ele não está ali. Ele está aqui, bem pertinho da gente. Então, vamos aproveitar muito essa conversa que a gente vai ter aqui com o pastor Wagner. Então, pode se apresentar, pastor. Cumprimenta Pastor, aí. a gente sempre começa pedindo para se apresentar. Então eu gostaria que o senhor falasse quem é o pastor Wagner Ali. Boa noite, paz seja com todos, ou paz seja convosco. Pastor Wagner Ali é Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que eu tenho ensinado a todos. Quem é você? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nunca se esqueça quem é você. Você é particular do Deus Altíssimo. Glória. Eita. Já coloca aí, recebo. E acrescentando, eu estou pastor na cidade de Brotas, na primeira igreja, né, do Evangelho Quadrangular. Lá nós temos 4 igrejas construídas, prédio próprio, não pagamos aluguel, porque alguém começou a boa obra, né? Então, é algo fundamental para nós. Nós criamos raízes, mas mesmo criando raiz, eu estou pastor. Porque quando você fala assim, eu sou pastor, você parece ser dono. Então, o dono é Jesus. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eita. E aí, o que nós precisamos? Fazer o quê? Eu estou pastor. Eu represento o céu. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Amém. Perfeito, pastor. Queria que Mas você eu gostei falasse. desse ali aqui. Ficou boa a piada, né? Eu tava meio com medo, mas deu certo. Pastor, conta um pouquinho pra gente sobre a sua conversão, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz também Tá. é para que sempre o senhor nasceu na igreja, o senhor teve um encontro com Deus. Então conta como foi a sua conversão a Cristo. Ó, eu vou tentar trazer ela o mais breve possível. A minha avó não era cristã, o meu avô batia os tambores, meu avô era pai de santo, meu avô fazia umas coisas lá malucas. Só que no meio de tudo isso nasceu um tio que foi ele que levou todo mundo para o evangelho. A minha mãe conta que aos 11 anos ele pegou um tétano. Eu acho que... E nesse tétano ele ficou com uma mente de uma criança de 3 anos. Nossa. E com isso a minha avó foi para o evangelho. Ao longo do tempo eu vou pular bastante coisas, tá? Um dia minha avó chegou lá no fundo da casa dela, num quartinho do meu avô, foi lá e quebrou o preto velho, quebrou tudo e falou assim, você toma vergonha porque aqui eu sirvo a Deus. Então meu avô, antes de falecer, meu avô se batizou. Meu avô morreu em Cristo. O meu tio, o pastor Expedito, é da igreja da Vânia Maria, na cidade de Bauru. E na morte do meu avô, meu tio estava chorando e ele dizia assim, aí ele orava e porque o velório foi na igreja. E ele foi pro gabinete dele, começou a orar e falar com Deus. Aí Deus falou assim para ele, você prefere ele comigo ou você prefere que eu te devolva e ele continue sofrendo? Porque o meu avô tinha asma, tinha um monte de coisinhas. Então a certeza absoluta, meu tio levantou de lá sorrindo, alegre, e naquele velório se transformou em prazer de servir a Deus. A minha mãe diz que quando eu nasci, todas as crianças hoje, né, já nascem com os olhos abertos, um monte de coisa. Demorou 8 dias para eu abrir os olhos. Nossa. E a minha avó era de oração, e minha avó levou o círculo de oração em casa, tá? Então minha mãe tinha 16 anos. Isso, minha mãe tinha 16 anos quando ela se converteu, tá? Na cidade de Bauru. Minha avó trabalhou como diaconisa ali naquela primeira igreja nas Nações Unidas. A minha avó, as irmãs dela trabalhavam com pastéis, um monte de coisa. Eles eram bem ativos. Mudando só um pouquinho para mim, só acrescentar isso do meu tio. No velório da minha tia,
tinha uma irmã que eu estava na porta, meu tio na porta ali da igreja, também foi velada. E tinha uma irmã que disse assim: Ô, pastor Expedito, que alegria. A morte da minha tia. Ela disse assim, em 1972. Eu nasci em 75, tá? Em 1972. A sua mãe era uma pastora, falando pro meu tio, da minha avó. Minha avó fazia culto na garagem. E ela aceitou a Jesus naquele dia. E hoje, como testemunha, ela é diaconisa na igreja com meu tio está pastor. Olha. Então, é uma família envolvida para com Deus. E com isso, minha mãe disse que minha avó reuniu o grupo de oração, oraram, e aí Deus falou assim: olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Tá? Em outras palavras, mas é só para as pessoas poderem compreender no dia de hoje. Você só foi instrumento para ter ele. Ele será como um segundo Elias na minha mão. E de lá para cá, nós vimos Deus fazer coisas e maravilhas na minha vida que aos 2 anos eu não andava. E minha mãe foi para a igreja, eu fiquei em casa. E aí um pastor, a gente morava no Petrópolis, na cidade de Bauru, depois de você pegar o mapa, e a minha mãe ia até o Bela Vista andando, tá? Não tinha esse negócio de carro hoje. Hoje todo mundo tem carro, tem ônibus e depois a gente voltava. E nessa época nós estávamos morando já, antes disso, nós estávamos morando no fundo da casa da minha avó. E ao ir na igreja, tinha um pregador naquela noite e disse assim: tem uma mãe que está aqui, o seu filho não está. Essa criança, ela tem um assopro no coração. Minha mãe nunca tinha levado eu no médico. Aí começou a falar assim: ela não anda, ela fadiga muito, ela faz isso, e começou a contar. E aí minha mãe observou e falou assim: meu filho. Aí chamou, minha mãe foi à frente. 3 dias depois, minha mãe observou que eu já não ficava mais com 2 anos me forçando para andar, já conseguia sem estar segurando, e as noites de sono foi diferenciado. Então, desde o início ali, a gente viu milagres, Deus fazendo sobre... Então, na realidade, eu fui apresentado na casa de Deus, fui entregue para Deus para fazer a boa obra. Amém. E nunca mais teve nada. Não, aí depois tem um monte. Aí... Depois, em 2007, eu acabei infartando, trabalhando numa fábrica. Eu infartei dentro da fábrica. O meu coração hoje é inchado, meus 2 pulmões têm água. Pela medicina, eles dizem que eu tenho lúpus, eu sou alérgico a remédio. É engraçado, né? E o médico disse que pelos meus pulmões ter pleurite, que é quando a lúpus, o que ela é? Os meus soldados, em vez de me defender, vamos lá. Você coloca um estepinho no dedo. Seus soldados vêm aqui, defende, até que apodrece, o step cai e volta a ficar normal. Então os meus soldados olharam para o meu coração e para o meu pulmão e disseram: é um ser estranho e está tentando tirar fora. Então o meu coração, onde dá a pericardite, que é a capa do coração, vai se machucando. E a pleurite, ele machuca a capa do pulmão e aí entra água. Nossa. Só que o tanto de água que entra dá uns 180 ml, então não pode furar, não pode arrancar. Então eu sou um milagre. Nossa, pastor. E aí a medicina diz que eu tenho lúpus. Sofri muito aqui em Jaú, porque quando o José Geraldo Troiano, que é o médico reumatologista, a empresa acabou me dispensando num momento difícil, e quando eu tentei aposentadoria na Federal por Botucatu, eles disseram que reconhece que eu tenho lúpus de Jogre, que é quando seca lágrima e saliva juntos. Mas, como só pegou o coração e o pulmão, eu estou livre para trabalhar. Só como eu tenho esse processo, eu tenho um processo que está escrito isso. Então, daí para frente, falei: não, tudo bem, vamos trabalhar. Aí um amigo meu, na época, eu comecei a vender leite, andava com a caminhonete dele entregando leite, mas vamos lá. O médico falou que eu posso. Aí depois até o último emprego, que foi a NET. Aí trabalhei na NET, aí a NET fechou a área de venda, de representante comercial, e só ficou com terceirizados.
Aí daí pra frente, Deus cuidou. E estamos de pé. Por milagre. Ah, De novo. então, assim, eu já tive várias... Pela medicina, eu já tive vários infartos. A pericardite, a forma deles explicarem, de repente alguém está assistindo aí, ou falar assim, não é assim que funciona. Então, aí eu chamo o médico que me explicou isso. É como se fossem infartos pequenos. Pericardite são aqueles infartos pequenos todos os dias. Nossa. Mas eu sou alérgico a dipirona, paracetamol. Porque se é alérgico a dipirona, por que você é alérgico a paracetamol? Aí o médico me ensinou que todos os remédios ele tem um derivado do dipirona. A primeira essência é do dipirona. Então daí... Aí descobriu, depois de 8 dias que eu estava internado, a língua inchou, teve um monte de coisa. Demorou 8 dias para descobrir que eu era alérgico a dipirona. Aí eu tomava ibuprofeno, que é remédio de criança, recém-nascido. Tem o de 100 e tem o de 50. Eu tomava de 50. Aí a língua inchou, aí cancelou. Não pode ficar doente mais. Não, vira e mexe, tem alguma coisa, mas o corpo reage. Não era para reagir e Deus vai lá e cuida. Porque assim, ó. Eu sei que hoje eu estou de pé. A minha vida, 100%. Aí as pessoas falam assim, mas você não pensa na sua esposa, nos seus filhos? Ele é responsável. Então, a hora que ele fala assim, Wagner, acabou. Acabou. Agora vem. A minha irmã Silene era daqui. A minha irmã, quando eu infartei, minha irmã disse assim, pai, o senhor não entra no hospital, mas trata de entrar porque o Wagner não passa dessa noite. Pela medicina, eu não passava da noite. Naquele dia que eu infartei, eu tomei 9 comprimidos debaixo da língua. Então, tem o receituário médico, tudo. Eu sei quem é o médico que cuidou de mim, que é o filho do Dr. Jaime, que é pediatra. Eu esqueci só o nome dele agora. Lembrei do Dr. Jaime, esqueci o nome dele. E quando ele cuidou, tem lá todas as informações. Ainda era São Judas, funcionava. Eu tomei 3 injeções, umbigo, nádegas e veia, para baixar a minha pressão. Então, se você não tem nada e você tomar 9 comprimidos debaixo da língua, você já arrebenta com tudo. No outro dia de manhã não tinha nada. Aí foi fazer os exames, tudo aí onde descobriu a lúpus. Nossa. Cada 30 mulheres dá um homem. Olha. E eu fui sorteado. Vamos colocar assim. Deus tem para nós o quê? Um projeto e um propósito. Certo? Certo. Mas para o projeto e propósito acontecer, tem um processo. Se ele falar para cada um de nós aqui qual é o processo, vocês vão aceitar? Não. Mas o que me inspira? Cada vez que eu olho para ele. Porque ele é um milagre. Então, milagre, lá eles até colocaram no Facebook deles, na programação, tem uma coisa que eu digo sempre. Milagre não se explica. Milagre se glorifica. Então, eu não tenho explicação. Eu sei que eu sou um projeto e um propósito de Deus. Ele usa como Ele quer, do jeito que Ele quer. E se eu falar para você que Deus permitiu eu ficar doente somente para se cumprir uma profecia de 51 anos atrás na vida da minha esposa? Eita, eu vou querer saber. Desculpa. Conta pra gente, pastor. Agora eu tenho que contar. A minha esposa, quando a mãe dela teve ela, a mãe dela não era casada. Então tem uma placa de igreja que tudo era pecado e não apresentava criança. Que é o que tem em centenário no país aqui. Tem mais de 100 anos. Então, o que eles fizeram? Só que do lado, perto da casa da minha sogra, tinha uma igreja quadrangular. Tá? E aí, o que se ocorreu? Minha esposa em São Paulo. Ela nasceu em São Paulo e eu nasci em Araçatuba. Nossa. Totalmente diferente. Minha mãe, eu tinha 6 anos de idade quando viemos para o distrito de Potunduva. Depois eu fui para a Força Aérea em Pirassununga, de 94 a 98. Aí uns amigos saíram do distrito de Potunduva e foram trabalhar na GC Lever em Valinhos. E quando eu saí da Força Aérea, eles falaram, Wagner, vamos com a gente.
Eu arrumei minhas coisas, minha mãe falou, fica quieto aqui. Minha mãe saiu para trabalhar, arrumei minhas coisas e fui com eles. Quando cheguei em Valinhos, mãe, já estou em Valinhos, o que você está fazendo aí? Pronto. Aonde a Ruth estava? Em Valinhos, na Igreja Assembleia de Deus. Nós nos conhecemos na Assembleia de Deus. Ó, Quando é pra ser. lá em Valinhos, a igreja tem galeria, tudo. E ela estava de um lado, eu namorava uma menina que era daqui de Presidente Alves, estava lá. E eu namorava com ela. E ela sentou. Aí a Ruth começou a conversar com ela, normal, que ela era lá da igreja. E eu fui do lado da igreja, tinha uma escadaria que tinha umas salas em cima. E eu fui até lá e quando eu voltei, porque eu ia ministrar aquela noite. Quando eu voltei, a pastora Ruth disse assim, e eu, por uma flecha da porta. Quando eu passei, ela falou assim, com esse é o caso. Na mente dela, só. Pergunte pra ela. E ela falou, gente, toma cuidado quando vocês falam. Na Copa de 98, eu fui almoçar na casa dessa moça, a qual a gente namorava, e tinha aquela aliança de compromisso. Ela olhou pra mim e ela falou assim, não quero mais nada com você. Os pais dela, a mãe, ninguém entendeu. Eu voltei desolado, parei em frente, passei perto de uma casa, saiu gol, eu fiquei tentando ouvir quem era, a França ganhando, eu acho que era a França ganhando do Brasil essa época. E foi Sem assim. entender nada. Em 1 ano e 2 meses, namoramos, noivamos e casamos. Não tínhamos nada, de repente nós tínhamos tudo. O coração dela é forte, hein? E ela só olhou e falou assim, com esse é o caso. Tá. Aí entra o projeto. Deus prepara. Tem uma coisa que as pessoas confundem. Deus não prepara casamento para ninguém. Eu não tô nem aí para os pastores, teólogos que acham. Quando Deus preparou um casamento? Vocês lembram? Quando Deus preparou um casamento? Só um Deus Adão e preparou. Eva. Pronto. Quando Eva pecou, foi ela que pecou? Não. Quem pecou? Adão. Porque os olhos só abriram quando ele comeu o fruto. Quando Deus foi falar com ele, Jogou a culpa nela. o que ele fez? Jogou a culpa nele, hein? A mulher que tu me deste. Culpa sua, Deus. Aí as pessoas falam assim, mas Isaac e Rebeca? Só lê. Falta de leitura. Medita na minha lei. Josué 1:8. Medita na minha lei durante o dia e durante a noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Salmos 1. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Apocalipse 1. Fala a mesma coisa. Tá? Então, você está vendo que nós temos que ter o cuidado? O projeto para a pastora Ruth se tornar pastora tinha que ser eu ligado com ela. O propósito, porque eu sempre falei para Deus que a minha vida estava na mão dele. Então, ele usa como ele quer. Eu quero cumprir uma palavra que foi usada. Aí a Ruth foi apresentada na igreja. A pastora da igreja disse assim, irmã Débora, eu tô vendo essa menina, uma grande pastora da igreja do Evangelho Quadrangular. Fechou os olhos da minha sogra e fechou a mente da minha sogra. Quando que abriu os olhos e a mente da minha sogra? O dia que nós fomos apresentados. Porque nós não fomos apresentados... Lá em Brotas, nós fomos apresentados por um pastor que era da quarta igreja, o pastor Júlio. Até isso. Eu não tive uma liderança para... Quem foi o pastor Júlio. Beleza, o pastor Júlio me apresentou, legal. Aí minha sogra começou a chorar. Posso ter uma oportunidade? Pode. Na hora que a gente foi apresentado como pastora, como pastores da igreja, os olhos dela se abriram. Aí ela contou. Daí pra frente, a minha esposa tá fazendo isso aqui, ó. E uma hora não dá certo aqui, não dá certo aqui, aí tem que parar porque a gente foi... E aí vai. Desde 2015 ela fazia isso aqui. No dia da consagração dela. Aí eu fiz o quê? Eu contei pra igreja. Eu falei, eu vou contar pra vocês porque um dia eu fiquei doente. Eu pertencia a uma igreja, era pastor, pertencia a uma igreja. Essa igreja um dia disse assim, a hora que você precisar de alguma coisa, e eu desempregado, só dependendo do INSS, a igreja disse, a hora que você precisar de alguma coisa, você liga pra nós que a gente manda pra você. A igreja quadrangular, não. Minha mãe sempre foi. Um dia, se vocês puderem conversar com a minha mãe, na realidade, fez permanecer a igreja quadrangular no distrito de Potunduva. Pergunta o pastor Lázaro, de Mineiros. Quando a gente olha
para aquilo que Deus quer, a forma que Ele move, a forma que Ele transforma, a forma que Ele trouxe a minha mãe para o distrito, a forma que Ele nos levou para Brotas depois de tanto tempo, a forma que Ele conduz se cumpre. Aí o que eu fiz? Falei para a igreja, e aí no dia que ela foi, aí no domingo de manhã, eu ungi a minha esposa, falei do projeto e do propósito de Deus, mas o processo, se ele conta para mim que para Ruth ser consagrada tinha um processo, eu não sei se eu e ela ia aguentar. Quando a igreja fez isso, a igreja do distrito chegou na minha mãe e falou assim: irmã Cícera, como tá o seu filho, o Wagner? Falou: tá difícil. Reuni a líder, falou assim: a partir de hoje, a nossa igreja vai cuidar dele. Então, não faltava nada em casa. Nunca faltou. Todo mantimento, eles não perguntavam se estava precisando. Eles pegavam e levavam. Até aquele momento que fala assim, ó, para de trazer isso porque já é demais. Mãe, avisa. Nunca faltou nada. Não faltou para as crianças, não faltou nada. Esse foi um zelo, um cuidado que eles tiveram. A minha palavra foi: se eu conseguir me recuperar e sair dessa situação, a hora que eu estiver bem, eu vou pagar. Como eu vou pagar? Produzindo, trabalhando para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí fui, estudei, fiz as provas. Hoje eu sou ministro do Evangelho Quadrangular. Mas eu já era pastor de uma Outra denominação. Isso. Que é a Centenário também. Então eu já era pastor. Já tinha estudado lá, já era pastor. Vim, estudei, fiz. Não fiquei como obreiro, porque eu entendi que obreiro é uma apresentação. Aspirante é uma apresentação, mas a unção está sobre um ministro. Opa, então... Porque já que me deram a oportunidade, eu não posso deixar passar vergonha. Esse negócio, saí obreiro e fiquei... não, eu não preciso chegar ao escalão. Qual que é? Ministro. Porque eu honro aqueles que puderam me abençoar. Que eu estou mostrando que não era uma coisa... eu vou ser obreiro, cruzar os braços. Não, eu vou chegar a ministro por quê? Porque eu quero estudar e mostrar para todo mundo. Não porque eu sou o ministro, ou eu estou ministro, mas que eu tive força de vontade por aquele apoio que eles me deram. Então, por isso hoje eu estou pastor na Igreja Quadrangular, na cidade de Brotas, na primeira. Amém. Eita. E aí entra, para minha esposa se tornar pastora, eu precisei ter lupus, porque senão nós não sairíamos da placa da onde nós saímos para chegar até a Quadrangular. Por causa da lupus, eu estou na Quadrangular. Nossa. Então, o projeto e propósito de se cumprir a palavra sobre a vida da minha esposa teve um processo na minha vida. Pastor, a gente falando nisso, às vezes o que acontece? A gente tá vivendo um propósito de Deus, a gente não entende o qual, só que muitas vezes a gente tenta abreviar ou acaba se irritando ou se revoltando, achando que Deus não está cuidando da gente. Igual o senhor falou assim, o senhor teve um período da doença, que o senhor ficou dependendo da igreja, cuidado dos mantimentos da igreja, e não se revoltou. Pelo contrário, estudou, fez, tal, se tornou pastor. Mas hoje, assim, a gente não quer ver o processo, a gente quer ver o resultado. A gente não quer esse processo, a gente quer o resultado. E como que a gente sabe se a gente está vivendo um processo, se a gente está acomodado ou se é alguma coisa aleatória na nossa vida? Como distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu falei que não ia ser difícil. Vamos lá. A coisa mais simples que tem. Pedro William, eu queria que ele tocasse piano. Meu desejo, tá bom? Levei ele no conservatório com 10 anos. Mas ele queria bateria. Ele fez 1 ano só de conservatório, tá? Aí, chegou e eu falei... Aí, o que fez? O professor de bateria ficou todo feliz. A de piano, falei, o pai tá querendo. Falei, vamos fazer o seguinte, uma aula experimental para os dois. O de bateria ficou mais feliz. E a de piano ficou triste, porque achou que era uma coisa minha. E não era. É um talento. Se você pegar... O Pedro, ele nunca tocou sax. Um dia eu cheguei em casa e ele falou assim, pai, peguei o sax aí. Ó o que saiu. Tirou meio louvor.
Lá o pastor Jefferson é um amigo meu que fez a Força Aérea comigo, hoje está pastor comigo lá em Brotas. Só para você ver como que é o legal. negócio. Cada um de uma cidade, ele foi para Curitiba, trabalhou no porto lá em Paranaguá, porque ele é TI, e fazia faculdade, e fazia os 3 anos de ITQ em Curitiba. Ele se formou em Curitiba. Legal. Mas é uma outra. Um dia perguntar para ele como que foi fantástico. E hoje ele está comigo lá. Tem mais um que mora em Brotas também, que é o Cleiton, que fez a Força Aérea comigo e está lá. Olha como Deus age. É o sobrenatural de Deus. Nós não explicamos, mas nós vamos continuar glorificando. Amém. Se você pegar uma sanfona, aí o Jarvis falou assim, se você pegar uma sanfona, fazer o Pedro dar uma volta no quarteirão, ele volta tocando. Porque é um dom dele. Agora, eu não canto e eu não toco nada. Mas é algo que flui sobre a vida dele. Se você cantar um louvor, pra mim flui, que nem aquela bate-papo que a gente teve no intervalo, antes do início. Se você cantar um louvor, pra mim flui, dá um download e eu sei onde está a mensagem. Porque a minha função é estudar. A minha função não é gravar a Bíblia sobre a cabeça. Vamos lá. Todo mundo diz que o coração do homem é enganoso, beleza? O coração do homem é enganoso daquele que não serve a Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que o coração do homem é enganoso? Mas o versículo 6... Ô, Duda, me ajuda aí no versículo 6. O versículo 18 diz assim... Salmos, capítulo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar a maravilha da tua lei. E o versículo 6 tá na escrita. Ah lá, o 18. Agora o 6. Por favor. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então nós não vamos ficar confundidos. Por que as pessoas se confundem? Por que as pessoas falam que o coração é enganoso? Porque não medita. Josué 1:8, Salmos 1 e Apocalipse 1. Então, eu não ficarei. Eu vou me atentar, porque eu não vou ficar confundido. Por isso eu escondo a tua palavra no meu coração. Aí o Senhor vem desvendo os meus olhos, para que eu possa contemplar a maravilha das tuas leis. A pergunta é: você quer ser igual a quem? Você quer ser parecido com quem? Vamos melhorar a sua pergunta? Uau. Vai ficar facinho. Eu amo o Antigo Testamento, tá bom? Tá. Theo, quando você chegar no céu, você quer conversar com quem primeiro lá? Ah, com Jesus, né? Vai, vamos tirar Jesus. Você gostaria de bater um papo com quem? Acho que vai falar com Adão primeiro, né? Ver por que ele Pergunta comeu o se ele fruto. Legal. Tá. Senhor, você ia falar com quem? José, Com José, do Egito. do Egito. Tá. Depois me lembra de falar uma história sobre que todo mundo faz errado. Tá. Todos os pastores pregam errado. Eles dizem, não conta o seu sonho pra ninguém. Mentira. Você pode contar. O inferno pode se levantar, mas vai se cumprir. Não se cumpriu na vida da minha esposa? Projeto e propósito, Sim. o processo. Para se cumprir tinha um processo. Porque Deus não vai te dar nada de mão beijada. Assim como para Davi não deu de mão beijada. E você vê José e Davi, o mesmo tempo, eles passaram por um processo para depois se tornarem o que se tornou. Um governador e o outro rei. Então essa conversa ela não tem. Só que aí, quando você falar com alguém do antigo... Vamos fazer a pergunta ali? Vai. O Oliver, Vai. quem você queria conversar no céu? Agora não. Você precisa casar primeiro. Não, só sem Jesus. Jesus já tá Não fora. conta. Com José, o pai de Jesus. José é o pai de Jesus. Legal. É. Ó, Catherine. Ó, João Batista. Legal. Duda. Legal. Você tá vendo que todos esses que vocês querem conversar tá no tempo da lei ainda, não no tempo da graça? Sim. Depois eles entram no tempo da graça? Só que tá. Quando eles perguntarem para vocês o seguinte, vocês vão fazer um monte de pergunta e uma das perguntas é: como é viver no tempo da lei
tá? Que era mais difícil. Não, era mais fácil. Porque você podia Só que o que, se que você... vingar. Mas o que, que você não tinha? Hoje nós somos o quê? Templo. Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo dentro das pessoas. Qual é a função do Espírito Santo? Testificar que o céu é real. É lógico que outros vão falar um monte de coisa, mas assim, para ficar mais fácil. Testificar que o céu é real e que a palavra é viva e eficaz. Sim. Tá? Aí eles vão olhar e falar assim, viu? Mas como é você no dia de hoje? Como foi você nos dias da graça que o Espírito Santo estava o tempo inteiro te orientando a fazer o que era certo? Viu o peso? Nós queremos perguntar para eles, no tempo da lei, como era. Jesus descia todos os dias para falar com Adão. Vai confundir, tem um monte de teólogo que vai se matar. Quando falar que Deus não descia, quem descia era Jesus. Mas é só estudar. Estudem. É a mesma coisa perguntar assim, eu e o pastor que tem lá, ele fez faculdade pela Batista, tá? Todo mundo diz que tem livre arbítrio. Cristão não tem livre arbítrio. Quando você tem livre escolha, você não é servo. O servo não escolhe. Ou você é dono. Não, eu sou servo. Jesus fez o quê? Jesus pega, fala assim, deixa eu mostrar uma coisa rápida para vocês, simples. Tirou a sua veste, colocou uma toalha, pegou a bacia e ficou na porta. Como que era isso? Esse escravo não podia ficar olhando nos olhos. Ele ficava de cabeça baixa e alguém dava um toque, ele vinha. Ele sabia que tinha que entrar para lavar os pés. Tá bom? Jesus se fez desse escravo como servo obediente. Jesus se tornou servo. O que Jesus fala na cruz? Passa de mim esse cálice, mas que não seja minha vontade, mas a tua. Ali ele não podia. O que Satanás nos 40 dias de deserto fala para ele? Viu? Tá com fome? Manda. Não, não é só de pão que vive. Não, não atentará ao Senhor seu Deus. Só ele... A palavra ela é viva e ela é eficaz. Por isso, Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Trazer à memória o que me dá esperança. Aí você vai falar assim, mas você deu uma volta e não me respondeu. Só pra gente entrar, eu falo pra molecada que a gente tem livre-arbítrio até o momento de aceitar Jesus. Porque eu te aceito como Senhor Da minha vida. Dali eu vou viver a sua vontade. É. Aí meu livre-arbítrio acabou. Não tem. E todo mundo diz que tem. E não tem. Ninguém tem livre-arbítrio. Lúcifer teve. Aonde vai? Queimado de eternidade a eternidade. Então nós temos que tomar cuidado sobre essa questão. Nós não temos. Nós podemos contar os nossos sonhos para todo mundo. Quem que é maior? Maior é o que está em mim ou é o que está lá fora? Sem mim. Porque todo mundo não teme a Deus, mas tem medo do diabo. Todo mundo coloca... Os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre a minha vida. Ele está me olhando tudo. Então, vamos voltar um pouquinho. O dia que as pessoas entenderem que nós somos passageiros e peregrinos sobre esta terra, que não é conquistar carro, não é conquistar casa, não é conquistar dinheiro, mas é fazer uma pessoa. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz o quê? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulo é o quê? Fazer uma pessoa adorar a Deus igual eu adoro. Voltando para o Pedro, altar, beleza. Deixei uma coisa bem clara. Quem é do altar, namora quem é do altar para não atrapalhar. Eu sou pastor, eu vou namorar quem? Quando eu conheci a pastora Ruth, eu disse assim para ela. Sansão não deu muito certo, né? Quando eu conheci a pastora Ruth, eu disse para ela uma coisa bem clara. Você quer namorar comigo? Beleza. O meu desejo é ser pastor. Ah, com você eu vou até... Você vai? Então vamos. Pergunta para ela depois o processo. Só que hoje, pergunta para ela se ela quer largar. Mas o processo foi difícil. Sim. Então, nós precisamos compreender que quando nós nos entregamos, não é mais. É igual um casamento. Quando eu caso, eu posso sair com outras mulheres? Não. Eu posso abandonar minha família e ir para onde eu quiser? Não. Então, pronto. Quando eu aceito Jesus, é a mesma coisa. Não é mais a minha vontade,
mas é a vontade daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tá? Então não tem entrega. Quando for... Tem um filme que chama O Som do Coração. Todo músico, todo mundo que trabalha no louvor devia ver esse filme. É um garotinho que todo vento, tudo que passava se tornava uma música para ele. Nós precisamos olhar. Tá chovendo? O som da chuva é maravilhoso. O sol forte, sol, estrela da justiça. Se eu sou águia, eu não vou em bando. Eu passo pelas nuvens escuras, só para poder enxergar o sol da justiça. Amém. Vou fazer uma pergunta. Simples, fácil. Abraão, saia da tenda e conta as estrelas. Vocês sabem que hora que era isso? Vocês têm noção de que hora que era isso? Eu imagino que era de noite, né? Mas pela pergunta eu tô achando que não é. Por que ele é chamado de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Isso era meio-dia, após. Porque depois, se você continuar o texto, na hora do sacrifício ali, o que ele está fazendo? Ele fica até cansado, porque o sol era escaldante. Para nenhum pássaro vir, enquanto Deus não falasse para ele sacrificar. Ia ter estrela mesmo. Então, na hora que ele olha para o céu, ele não vê nenhuma estrela. Mas como Deus falou assim, conta as estrelas. Aquilo ele faz fé, firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. A noite está estrelada. Então era durante o dia. O sol escaldante. E aí ele teve essa... Marca no Por isso ele é caderninho chamado pai da fé. Nossa, olha, nunca... essa. Marca no caderninho essa daí, ó. Olha, pastor, a história do Senhor é com muito milagre, né? A gente estava ouvindo aqui, com certeza, assim, glorificando a Deus por tudo que ele já fez na vida do Senhor, pela sua conversão, por tanto de dificuldade que o Senhor já passou, principalmente na saúde, né? O senhor já contou um pouquinho, né, sobre o seu ministério, né? O senhor começou em outra denominação, depois veio para Quadrangular. O senhor poderia contar um pouquinho sobre o seu tempo lá como pastor auxiliar em Potunduva, como o senhor aprendeu lá a questão doutrina quadrangular, né? Que, querendo ou não, mesmo que o senhor já esteja acostumado com o ministério, né? É uma doutrina diferente, é um tipo de igreja diferente. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse seu início na Quadrangular e também sobre a igreja de Brotas, né? Quando o senhor foi para a primeira IEQ de Brotas. Tá. Para mim não houve dificuldade, porque assim, com 6 anos, quando minha mãe veio para o distrito de Potunduva, eu já frequentava. E aí, as minhas primas davam escola bíblica na igreja delas. Então, saía aquelas crianças. Como nós não tínhamos... nós tínhamos ponto de pregação que de vez em quando aparecia alguém. E aí, elas me levaram com 7 anos. Aos 15 anos, eu acabei batizando nessa igreja. No Dia das Mães ainda. Tinha 15 anos, no Dia das Mães. A minha mãe estava indo para Bauru e minha mãe não foi no meu batismo, porque era Dia das Mães. Eu batizei na cidade de Perdeneiras, numa orquestra sinfônica lá da igreja de lá e no Rio Tietê. Eu amo batismo no Rio, por causa disso. Tá? Então, para mim, nunca foi dificultoso. Para mim sempre foi um processo dolorido. O pessoal chegava em casa, minha mãe estava assistindo TV, todo mundo, normal, aí eles começavam aquela acusação. O Wagner tem que ficar de banco porque estava assistindo TV. Era bem isso aí. Era mais ou menos esse nível. Quando você começa a estudar, que é assim, ó, que nós temos que aprender, as pessoas se confundem numa coisa. O céu, ele tem uma placa de igreja? Não. Não. O que tem? Uma palavra viva e eficaz. Então, quando as pessoas eles começam a estudar e sabem que ele não defende uma placa, mas defende um reino, eu defendo um reino. Então, eu sou como camaleão. Eu consigo me adaptar. Do lado da NET tem um salão. E eu dirigi uma igreja da cidade de Boston, de Massachusetts, do pastor Salmo. Tá?
Igreja Vida. Eu estava ali, alguém me levava, porque eu não tinha condições de ir para a igreja, então um amigo pegou e me levou. E o pastor dali foi para Adventista, porque ele ganhou um curso para fazer bibliologia na faculdade Adventista, então tinha que se batizar. Então, o pastor Salmon me ligou e falou: assume daí para frente. E eu fiquei nessa igreja como pastor, mas eu já era pastor, tá? Sim. Então, não é simplesmente alguém chega e já era pastor. E aí foi assim, eu dirigi essa igreja durante esse período, mas eu estava em 2008. Eu estava com lúpus e estava muito complicado a vida. Então sempre alguém passava em casa e me levava para a igreja. Sobre a quadrangular, ela não é difícil de você. Eu sou apaixonado. Por quê? Porque a minha avó, em 72, a mulher é diaconisa até hoje. Então eu sempre passava os finais de ano na casa da minha avó. As minhas férias na casa da minha avó. E onde eu ia? Quadrangular. As pessoas acham... As pessoas, quando entenderem que a cidade onde nós vamos morar ela é quadrada, nós somos quadrangular. Todo mundo quer um brasão, todo mundo quer uma bandeira. Nós temos uma bandeira. Ei, assalto, avançar, nada de temer. Tem pessoas que não gostam. Eu amo esse louvor. Quando a EMEI, que era de uma placa de igreja, tomou uma postura de ouvir a voz de Deus, tomar uma posição, naquela época, uma mulher se levantar aonde se levantou, nós falamos sobre dificuldade, vai naquela época onde as mulheres eram rejeitadas. Então, assim, a placa da igreja, ela nunca... o Wagner defende placa. Não. Só que hoje eu estou na quadrangular. Pastor, mas por que você fala está? Eu não sei. Se eu morrer, eu já não estou mais. Alguém fala mal da quadrangular para mim? Não. Alguém fala mal da quadrangular para minha esposa? Ó, o vô da minha esposa era pastor, tá bom? Dessa vez eu vou falar a placa da igreja só para vocês poderem compreender a história que eu estou contando. Vamos pular assim. O pastor Mário iria ir a alguma casa fazer velório de alguém que não fosse da diretoria do Conselho Nacional? Não. Né? Não iria. Então, o vô da minha esposa, quando faleceu, o pastor José Wellington, que é presidente da Assembleia de Deus do Belém, ele que fez o velório do avô da minha esposa. Mas ele não era da diretoria. Mas ele era um homem de muito conhecimento. Um homem que foi pro evangelho tarde. Mas quando foi, ele se entregou 100%. Um homem com conhecimento da Bíblia não tinha igual. Mas quem fez o velório dele? Honra. Aí entra a parte honra. O presidente da igreja foi lá fazer o velório. Porque ele era membro da mesma igreja? Porque ele... Não. São as condutas, sempre que se viam, sempre que estavam juntos, condutas. As condutas te fazem ser diferente. Quando eu era pastor auxiliar, então a pastora Celina só vinha sexta-feira porque ela trabalhava mais em São Paulo, trabalhava mais perto da pastora Bianca, tudo que se ocorria de evento de mulheres e tal, a pastora Celina tinha que fazer. Então, só que deixava sempre pronto. Eu sempre ajudei a limpar a igreja. Eu não vejo maldade nenhuma em pastor não limpar a igreja. Eu não vejo maldade nenhuma em pastor não ajudar a pintar. Eu não vejo maldade nenhuma. Até hoje eu lavo o banheiro da igreja. Porque eu sou servo. Não tem problema nenhum. O Pedro lava o banheiro da igreja. A pastora Ruth lava o banheiro da igreja. A Maria Eduarda lava o banheiro da igreja. Porque nós somos servos. Só dentro. Nós estivemos em Paranaguá. E acabamos de almoçar. Não pagamos o nosso almoço todos os dias que nós estivemos lá. Fomos abençoados. E acabamos de almoçar, a pastora Ruth falou assim, me dá uma vassoura, deixa eu dar uma força para vocês, porque vocês deram atenção até agora, almoçamos juntos. Não, aí a moça, não, você é pastora aqui, sou pastora, para. Me dá uma vassoura aí. Ela varreu todo o salão. Todo. Aí a moça chegou nela e falou assim, você me deu uma aula hoje. Por quê, filho? Porque você, pastora, estava varrendo o salão. Não, filha, só quero que entenda, não é uma troca, não é porque eu comi de graça que eu estou pagando. Eu estou fazendo porque eu sou serva. Enquanto se eu não colocar na minha cabeça que eu sou serva, entendeu? Então, quadrangular.
é algo que vai assustar pessoas. Pro céu onde eu vou. Tem alguém lá, tem a face de um homem, tem a face de um leão, tem a face de um touro e tem a face de uma águia. Tem alguém lá no céu, no capítulo 4 de Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está declarando o tempo inteiro. E os 24 anciões pegam as suas coroas e vão diante do altar de Deus e se prostam e oferecem as suas coroas. Nós estamos assistindo um culto, nós não somos capazes de levantar a nossa mão. Aí o pastor, dá glória, faz isso. Forçado. Ezequiel 38. Desculpa, eu vou mudar só um pouquinho. Ezequiel 38 fala assim, ó. E você foi criado sobre pedras preciosas. Já sabe de que eu tô falando. E você dominava os tambores. Lindo. Lúcifer era isso. Lindo. Aí Lúcifer vê na criação. Deus vai lá e forma o homem. Eu tenho um amigo que ele fez faculdade teológica, que é o Jefferson. Ele falou assim, um dia que você falou isso, me abriu, deu um estralo. Porque até então eu não tinha entendido. Eu fiz a encenação, quando Deus faz o bonequinho e tal, e pus o Pedro. Aí eu fiquei de joelho e fui lá e pus na minha boca, no nariz do Pedro e assoprei. Ele falou, aquele me deu um estralo. Porque as pessoas acham que Deus... Aí o vento vai certinho no nariz. Não. Deus teve o prazer de fazer o homem. Deus teve o prazer de colocar sua boca sobre a narina. E na hora que o fôlego de vida entra, que é o Espírito, vai dando... Aí começa a criar carne e ossos. Criar carne e ossos. E vai. Começa na onde? No nariz. Aí vai pro cérebro. Desce pro corpo. Imagina Deus fazendo tudo isso. Aí ele coloca de um jeito que parece que tá do lado esquerdo do coração, né? Ele coloca de um jeito... Eu tenho uma filha que ela é cardiologista, lá da igreja. E aí eu perguntei para ela nessa hora. A batida do nosso coração parece tambores. Você não quer ser, você tocava, hoje eu criei um povo lavado e remido, que os tambores estão dentro deles o tempo inteiro. Então essa batida dentro de nós são a batida de tambores chamando para a guerra. Gideão tinha quantos homens? 300. O que tinha na mão dos 300? Somente a lamparina. E na outra... tinha para eles tocarem, o instrumento deles tocarem, seja o chofar, tá? Na hora de que eles tocam, todos, na hora que ouvem, falam assim: se a banda, a orquestra que está na frente é desse tamanho, você fica imaginando o tamanho do exército. Joga o jarro, corre todo mundo. E na hora que eles levantam, começa a se passar a espada um pelos outros. Se cumpre a palavra. Você não precisa fazer nada. Então isso me faz abrir os olhos. A minha esposa é o que é hoje por causa da igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja quadrangular é uma igreja que ensina. É uma igreja... São perfeitos? Não são perfeitos. Não vem com onda, não. Tem que acabar aquela história. Quando tem uma igreja muito cheia, é bom. Quando tem pequena, é porque tem qualidade. Mentira. Não é porque eu tenho uma igreja com 50 pessoas que eu tenho qualidade. Mentira. Que eu estou lidando com o ser humano. Lidar com o ser humano, um dia ele acorda de um jeito, outro dia acorda de outro, e dorme de um jeito, outro dia dorme de outro. O ser humano é complicado. Mas isso fez a igreja, ela abraça. A igreja, na hora que fala assim, vamos fazer um movimento. Nós somos uma igreja em movimento. Nós não precisamos de mídia. Nós precisamos estar em movimento. Quando chegou em Brotas, que a pastora Silena falou assim, tem 8 pessoas. Mas eu não vou falar com você não, Wagner. Eu vou falar com a sua esposa. Porque você topa tudo. Quando falou com a Ruth falou assim, eu casei com o Wagner e aonde ele for eu vou. Quando ela despertou, ela falou assim, o que eu falei? Falou, a Ruth é 8,80. Quando ela despertou, ela falou, o que eu falei? Mas nós chegamos lá. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Mas o primeiro aluguel tinha que entrar pagando 3 aluguel.
Nunca assinei um contrato de casa. Falar assim, ó, essa casa que eu morei 1 ano, um amigo meu chegou falando assim, toma o dinheiro, paga o primeiro aluguel. Aí pagamos. Na hora de devolver, ele disse, não precisa. A minha irmã, antes de morrer, quando eu fui transferido para Brotas, em 2016, minha irmã teve um sonho e disse e escreveu. Ela falou assim, Wagner, do jeito que você cuidou da obra de Deus, Deus vai cuidar de você em Brotas. Amém. Nunca. Eu amo deixar a igreja bonita. Eu sou considerado como louco na época de pandemia, com poucas pessoas, eu fazendo reforma. Mas eu sei quem é o meu Deus. Então a igreja quadrangular nos ensina o ID. Não ficar dependendo do ser humano, eu dependo de Deus. Então, quando você depende de Deus, Deus coloca pessoas ao seu lado. Eu falo para todo mundo na igreja o seguinte, nós tivemos 100 pessoas, e cada um ganhou R$10 no mês, e cada um devolveu R$1 de dízimo. Fiquem tranquilos, só façam a função de vocês, porque o Deus a qual eu sirvo vai suprir as minhas necessidades. Amém. Então, tempo necessário. Deus faz acontecer. A quadrangular te ensina a você ter caráter, te ensina a você ser homem, te ensina para o lugar onde você vai, te ensina a você ser o diferencial. Por quê? Tem uma benção sacerdotal. Da onde? Da EMEI. Quanto tempo a EMEI construiu o Templo dos Anjos? Para quantas pessoas foi? Como que era? O que ela passou? Aonde é o sonho? O meu sonho é Deus me levar quando eu terminar de ministrar. Já passei pela morte 2 vezes. Misericórdia. O pastor Isaías nós estávamos fazendo uma festa de sorvete e na hora de contar estava eu, o pastor Isaías, a Nenca, que era ministro de louvor, e o Kleber, que era diretor de diácono, o pastor Isaías. E o seu José, que era do Palácio do Sorvete. Infelizmente já faleceu. Apaixonado por ele. E aquele dia surgiu. Aí a Nenca disse assim que foi como uma seringa que colocaram e me puxaram. O meu olho virou e eu, pum. Só que eu ouvia tudo que eles falavam. O pastor José chegou e falou assim, Espírito, eu te dou uma ordem, volta agora esse corpo. Pum. Aí voltou. E a outra vez eu terminei de dar a benção apostólica e já estava a pastora Celina nessa época. 2 anos depois. Terminei de dar a benção apostólica e eu ia caindo para trás. Aí a Nenca me segurou. Nossa. Eu já passei por isso 2 vezes. É fantástico. O tamanho do meu Deus. É fantástico. A Duda fala que quando eu morrer, vai ver lá na igreja e ela fala, gente, traz coca, traz carne, faz churrasco, porque Deus não quer ainda, vai devolver. Eu falo que é fantástico porque assim, a sua dependência ela tem que estar 100% em Deus. A sua vida ela tem que estar 100% em Deus. A placa te salva? Não. Mas a placa te orienta. Sim. Qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? Salvação. Quando eu olho para a pomba, o que eu vejo? Poder e autoridade. Quando eu olho para o cálice, o que eu vejo? Cura. Força de cura. E quando eu olho para a águia? É de lá que vem o meu socorro. Salmo 121, se eu não me engano. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e fez a terra, e a cidade é quadrada. A minha cidade é quadrangular. Pastor, já que a gente Desculpa. já que a gente eu acho que já vocês entrou... fizeram uma pergunta e eu falei outras coisas, né? Não, respondeu todos. Respondeu tudo. Já que a gente entrou nesse assunto aí, pastor, quadrangular, recentemente a gente tivemos o... Fugiu a palavra? Convenção. Não, a convenção. Convenção Nacional. Connection. E o pastor Eduardo esteve aqui com a gente viu umas fotos de um batismo Legal. não muito comum na praia. E ele contou uma versão e falou assim, se você conversar com o pastor Wagner, você vai ter uma outra visão. E eu queria ter essa nova visão, que o senhor falasse desse batismo, então, pra gente. Começa pelo pastor Lázaro, tá? Pastor Lázaro, a gente conversando, tá? Eu queria e o Eduardo, a gente queria ir, porque em 2019 eu aluguei casa pelo Airbnb e foi eu, meu pai, minha mãe e a Ruth. Opa! Em 2020, nós fomos, levei a família. Alugamos casa, não teve, e o pastor Eduardo foi junto. Nós ficamos uma semana lá.
2021 não teve. Em 2022, eu acho que eu não fui. Em 23 eu fui com o pastor Oswaldo, que é a pastora Valéria. Em 24, falei com o pastor Lázaro, e aí ele falou assim, não sei se a pastora Vilma vai, depois eu vejo. Só que eles, os mais antigos fizeram compraram... Eles são sócios de uma franquia de hotel. Fica mais em conta até. E aí ele acertou tudo e pagou. Só que o pastor Lázaro subiu numa bacia para esquentar o pé lá, para cuidar da unha, e foi inventar de ficar de pé. Mas aí eu vejo Deus. Se fala que nós íamos acertar tudo com o pastor Lázaro, para na última hora não dava certo para ir com o pastor Lázaro, e o processo ia machucou o braço dele e tal, um monte de coisa, e ele não foi mais. Nós fomos lá na casa dele, conversamos e tal. Saímos dali já tentando Airbnb. Fechamos num lugar, não deu certo. Aí fui lá e fechei em outro. E falei, mãe e pai, agora vocês precisam comigo. Pra ajudar, né? Na viagem e tudo. Custei e tal. E eu e o pastor Eduardo. Então nós fomos nós 4. Meu pai e minha mãe. Pastor Eduardo. E foi tremendo. Quando chegamos lá, o rapaz, dono do apartamento, ele falou que tinha um lugar que a gente podia ir para um restaurante. Nós fomos, estava fechado. E na outra vez que nós fomos em 2020, desculpa, aí nós fomos até nesse restaurante. E aí fomos procurando e achamos. Chama Magia do Sabor. Nossa. Meu Deus. Quando entramos para almoçar, fomos no banheiro, então entra num corredorzinho para os homens e tal, fomos no banheiro. Meu pai saiu, o pastor Eduardo entrou e eu fiquei ali ainda para entrar. E meu pai viu a porta semi-aberta e falou, aqui é banheiro. Não. Aí eu falei, pai, não mexe aí. E ele tentou, aí empurrar a porta, tentou de novo. A dona, Inete, junto com a Andresa, filha, e com a Gabi, filha, estavam orando por um negócio que tinha acontecido ali. Que eu sei qual que é, mas não tem a necessidade agora. E aí, estavam clamando a Deus. E vai e tal. Daqui a pouco... uma conversa, e são pastores, né? São da igreja quadrangular, assim, e começamos. E eu tenho facilidade para fazer. Aí daqui a pouco tava assim, a gente volta amanhã para almoçar. Beleza. E minha mãe inventou de fazer comida. Aí o pastor Gabriel veio junto, porque é o xodózinho da minha mãe. Aí veio junto, almoçamos ali. Eu falei, puxa, a gente podia ter almoçado lá, que era mais fácil. Depois a gente ia em Camboriú, via o meu tio Expedito, que é o pastor lá de Paulo da Vânia Maria, da igreja quadrangular também, e fomos. E não fomos almoçar nesse dia. Na quarta-feira, e eu entendi que teria culto na quinta-feira. Então eu falei, eu quero ir. Chegou na quarta, ela falou assim, não, o culto é hoje e tal. Eu falei, a gente podia fazer um culto aqui. Num bate-papo que teve. Arruma um violão, o pastor Eduardo toca, beleza. Aí o que nós fizemos? Na quinta-feira à noite fizemos o culto. Então, o pastor Eduardo tocou. Meu tio, o pastor Expedito, pregou. E eu sou o fanfarrão, eu gosto só da agito. E ficou por mim, por último, para dar uma... E o Espírito Santo falava assim, ao mar, ao mar, ao mar. Até que chegou um momento e falou assim, viu, quem que não é batizado aqui? Aí o esposo da Gabi e o esposo da Andresa, o Marcial e o Júnior, não são. Aí a Gabi levou uma amiga também, que o marido é batizado e ela não. Eu falei, mas por que vocês não são? Então vamos fazer o seguinte, vocês querem batizar agora? Eles saltaram. Porque eles estavam esperando o momento. 10h30 da noite nós estamos entrando no mar, batizando eles. E tava gelada a água. Tava, 16 graus tava. E aí o Carlos falou o seguinte, que é o Júnior. No dia 2 de julho eu falei com Deus, eu tava tão angustiado, mas eu falei com Deus, Deus, até dia 25. Não é que ele deu uma ordem para Deus que tinha que ser até dia 25. Até dia 25, fala comigo. Eu preciso tanto te ouvir, eu não sei como o senhor vai fazer. E Deus falou com ele. Feito. Precisou projeto e propósito do pastor Lázaro falar, eu vou e acerto o hotel. Ele acertou o hotel, tudo.
Depois aconteceu o que aconteceu com ele, para que depois eu e Eduardo, minha mãe e meu pai fôssemos. O processo machucou a carne do pastor Lázaro. Mas tudo isso aconteceu por causa dele. Ele faz parte dessa história. E ele nem sonha que faz parte. Mas você lembra do processo da pastora Ruth? O processo que eu tive que ficar doente? O processo para acontecer, o pastor Lázaro teve que escorregar na bacia, senão nós íamos ficar em Camboriú. E aí, agora eu fui lá de novo. Eu sou o único pastor da região. Vou deixar uma coisa bem clara. Estou há pouco tempo na Quadrangular, há 11 anos. Nunca vi uma história dessa. Mas que a partir de hoje, todas as minhas viagens para convenção estadual, nacional, desculpa, em Itajaí, eu não tenho mais custo de hotel e nem de comida. Entenderam? Nossa. A minha viagem com a minha esposa para lá, eu aluguei o Airbnb. Porque minha esposa falou, não, é a primeira vez que eu tô indo, não conheço eles. Então, eu não sei, eu não quero ser chata. A Inete disse assim, eu sei que vocês já pagaram, deixa lá, vem para minha casa. Aonde eu vou passar o meu Natal? Lá. Lá. Entendeu? Eu e a minha família. Meu pai, minha mãe e minha sogra. Nós vamos pra... É 12 horas de viagem? É 12 horas. Mas vale a pena. Eles me levaram para almoçar em Laranjeiras, onde o mar quebra. O nosso almoço ficou quase um salário mínimo. Meu Deus. E a minha parte de pagar foi R$100 meu e R$100 da minha esposa. Eles pagaram o restante. Nossa. Todos os dias que eu almoçava, eu gosto de peixe. O pastor chegou, era só assim, o pastor chegou. Eles iam lá e fritavam o peixe pra gente almoçar todo mundo junto. Sempre ia depois das 2, que é o horário que o restaurante... Pra diminuir. E depois aí a Ruth ajudava. Entenderam? O prazer de estar junto. A minha esposa pegou uma infecção de urina. E ela falou, vai lá. Eu falei, não, não vou sem você. Ela falou, vai. Eu fui. Fizeram a marmita dela. A Gabi e o esposo saíram lá do restaurante, foram aonde a gente estava. Foi comprar remédio, passar no farmacêutico. Falou assim, ela tá assim, assim. Compraram o remédio, compraram tudo e levaram e abençoaram a vida dela. Nossa. Fomos cuidados. Minha irmã Silene disse assim, cuida, Deus está te levando para Brotas e disse que você não vai precisar plantar. Tudo que você plantou na sua vida, Deus vai fazer você colher. Eu sempre zelei dos meus pastores. Eu nunca dei golpe nos meus pastores. Eu nunca tentei passar a perna nos meus pastores. Eu sempre honrei os meus pastores. E hoje eu estou colhendo o alvo. E eu disse para a igreja, só vai comigo lá. Por quê? Porque eu sou dizimista. Eu devolvo na casa de Deus, eu sou fiel. Quem não é dizimista nunca vai viajar comigo. Aí eu queria comer camarão e lula. Eu comi camarão e lula. Trouxe duas. Aí eu pedi uma bandeja para me trazer o pastor Eduardo. Eles abençoaram a vida do pastor Eduardo. Mandaram uma bandeja de camarão. Cara, hein? Não, daqueles pequenos. Ah. Para mim eles me deram 2 bandejas. Entenderam? Cuida das coisas de Deus e seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Passei uma semana lá. Meu Natal vai ser lá de novo. E fizeram outro culto? Outro Com culto eles? lá? Não, É. aí a gente foi pra igreja na terça-feira à noite com a Gabi. Porque o pastor Eduardo falou que ela assistia uma igreja, né? Mas bem Uma frequentava. é de uma igreja, então eu fui com a Gabi na terça-feira à noite. Na quarta-feira eu fui pra Quadrangular. Aí no final a Andressa me apresentou. Levei pra eles o quadro, aí eu perguntei pra pastora Celina. Ela falou assim, não, pode colocar eles como que você batizou pela sua igreja. E aí eu fiz o certificado, levei pra eles. Levei um copo desse que vocês estão, com vem o teu reino, e do outro lado o nome deles e o dia do batismo. Que legal. Então eu levei os 3 certificados, levei 3 copos para abençoar a vida deles.
Que é o E aí no caminho, domingo cuidado. à noite eu preguei lá em Penha, na igreja da pastora Teira. Ah, o senhor pregou lá. Aí eu preguei lá. Aí ela me chamou na quarta-feira, depois me conheceu. Prega pra nós. Eu falei, ô pastor, a gente queria ouvir. Ela falou, não, mas eu também quero ouvir. Aí eu contei do meu milagre. Aí ela falou assim, depois no final. Pastor Wagner, eu tô indo pra Orlando pregar, depois eu vou pro Nordeste pregar, mas eu quero ir na sua igreja. Eu falei, pastora, nossa, Deus falou pra mim ir na sua igreja, eu quero ir lá. Eu não quero, não é pra me pregar, é pra me cultuar um dia com você lá. Deus cuida. Você Amém. só precisa estar de pé. Josué, se coloca de pé, que hoje eu vou falar com você. Bom, é assim que funciona. Parece ser fácil. Pergunta os pastores aqui quantas vezes foram para lá e quantas pessoas batizaram. Mas e na sua igreja você não batiza? Batismo para mim é algo muito sério. Eu não batizo por batizar. Ah, batizou é sal. Tem gente que acha que batizar é sal. Batismo faz parte da salvação. Mas o que é, ele diz assim, seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. O capítulo 22 de Apocalipse diz assim, a sua recompensa está comigo para dar a cada um segundo conforme o que você produz, o que você trabalha. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus que esquadrinha a tua mente e o teu coração e vou segundo os seus caminhos, colhendo os seus frutos. Então na hora que vocês acordam, tem uma cestinha. E ele vai, tudo que você está produzindo, ele está colhendo os seus frutos. Chega à noite, na hora de você dormir, ele te devolve a cesta. Aí você vai falar assim, minha cesta está podre. É lógico que você plantou durante o dia. Você vai colher o que você plantou. Exatamente. É a lei da semeadura. Não adianta. Tudo que você planta, você colhe. É simples. Não tem outra forma. E isso é ser servo. Não adianta eu vir aqui cheio de coisas e colocar um monte de coisa. Você tem que colocar a sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 19. E de fazer discípulo. O que é? Fazer uma pessoa adorar a Deus igual você adora. Então, aonde eu for, o meu Deus é representado, o meu Jesus é representado e o Espírito Santo é representado. Só que eu represento também a igreja. Quem? A primeira igreja de Brotas. Mas também eu represento a pastora Celina. Mas também eu represento os pastores dessa região, 523. Então, aonde eu for, eu tenho que ser a imagem e semelhança do meu Deus. Amém. Tudo que eu fizer escondido, Deus vai trazer. E quando ele trouxer sobre o telhado, não tem um que escape. Por isso, você não tem que ter rabo preso com ninguém. Você precisa ser livre. Servir a Deus é ser livre para fazer qualquer coisa, não, para fazer o que ele deseja que seja feito. Isso é servir a Deus. Amém. Ó, Pastor Oliver, deu uma hora. Pastor, a gente vai caminhando pro final. Tem mais duas coisas que eu gostaria de fazer. Uma são algumas perguntas. Tem pergunta? Tem perguntas? Pergunta? Oba! E foi, pastor. Glória! E a outra, pastor, é o seguinte: a gente falou muito de processo, de viver a vontade de Deus. E eu também tenho projeto de cura. E é o seguinte: hoje a gente tem esse projeto, a gente consegue estar em lugares que qualquer outra pessoa não conseguiria. Isso aí. A gente pode estar dentro de um quarto, agora nesse exato momento, a gente pode estar dentro de uma sala, mas a gente também pode estar dentro de um hospital, a gente pode estar dentro de um carro, a gente também pode estar dentro do trabalho de alguém. A gente pode estar lá em Itajaí. Sim. Mas eu gostaria que, eu não sei, mas em algum momento, alguma pessoa pode estar duvidando do processo, pode estar com medo do processo. A gente nunca fez isso. Eu gostaria que o senhor orasse pela pessoa de casa. Tá. Que eu não sei quem é, mas eu sei que se tiver alguém que precisa de um incentivo nesse momento, que venha ser através dessa oração. Tá. O que acontece? Antes, só colocar uma coisa. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Vocês já ouviram esses termos? Já.
E essa palavra sempre é alguém dizendo que é maldito eu confiar em vocês e vocês confiarem em mim. Mas é mentira. Não é isso. Maldito é o homem que confia no homem. Vírgula. Que faz do seu braço a sua força e aparte o seu coração do Senhor. Para quem é isso? Maldito é eu confiar em mim mesmo. O que está acontecendo no dia de hoje? As pessoas estão confiando em si próprio. Jeremias também não fala assim, maldito todo que faz a obra de Deus relaxadamente? Sim. Ele deixa uma coisa clara para nós. Mas o versículo 7 diz assim, de capítulo 17, versículo 7. Bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que muitas vezes nós vamos olhar para situações e vamos dizer assim, não vai dar certo. Mas quando eu olhar para dentro de mim e entender que toda palavra lançada, lá Isaías fala, tá? Ele diz assim, toda palavra que ele manda não volta para ele vazia. Toda palavra lançada de Jesus para nós é uma gravidez. Existe um processo. Quando a mulher fica grávida, ela tem que esperar 9 meses, o natural, tá bom? Sim. Não é? 9 meses. Depois de 9 meses, quando é que a criança começa? Seu irmãozinho tem quantos anos? 6, fez 6 6. agora. Ele come sozinho já? Já. É, mas com dificuldade. Mas ele não consegue colocar a comida da panela no prato, certo? Certo? Certo. Sua mãe e seu pai ainda tem, e você tem que ainda... Sim, ajudar. Vocês entenderam? Quando Deus fala com você, não é hoje que vai acontecer. Quanto tempo Davi esperou para ser rei? 13 anos. Quantos anos Davi tinha quando foi rei? 30 anos. Então assim, Saul, eu te rejeito hoje. Projeto e propósito para Israel. Mas o processo. Saul, eu te rejeito. Beleza, rejeitou. 10 anos depois nasce Davi. Aos 17 anos, se tornou quem se tornou. Mas aos 30, recebeu o reino. Então Deus tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado sobre o céu. Todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Plantar e colher. José sonha. Mas demora quantos anos para José assumir? 13 anos. Todo mundo diz que o 13 é maldição. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? É? Mas é maldição? 13? Uhum. As pessoas não sabem contar. Era Jesus e mais quantos? 12. Dá quanto? 13. Quando Matias entra no lugar de Judas Iscariote, fica quanto? 13. E quem que entrou no lugar de Jesus? Paulo. Paulo e os 12. 13. 13 não é maldição. Nada que tem sobre a terra é maldição. É bênção. Mas quando eu não estudo, eu acredito naquilo que falaram. Então o que eu tenho que ter? A certeza. Qual é a certeza? Que tudo que foi falado para minha vida é uma gestação. Demora 9 meses para nascer. E depois tem um período até a criança comer sozinha. Até a criança sair de casa sozinha. Até a criança saber colocar a comida no prato. Até a criança saber tomar banho sozinha. Então isso é isso que eles precisam entender. Para você que está me vendo aí. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu não tenho um projeto de maldade para a sua vida, mas de paz e de bênção sobre a tua vida. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas a outra palavra que eu amo é essa: quando vocês se reunirem para orar, eu vou permitir ser encontrado por vocês. Eu não sei se é de dia, eu não sei se é de noite,
Eu não sei se é de tarde, eu não sei quando vai chegar essa gravação até você. Mas a hora que chegar, existe um Deus que tem uma palavra para você. Levanta da onde você está. Nenhuma palavra de maldição vai te atingir. Não vai te atingir porque eu estou dizendo. Não vai te atingir porque alguém se lançou do alto céu como? Como servo do Deus Altíssimo. Como o próprio Deus. Ele vem para a terra, nasce de uma mulher, cresce nesta terra. Ele rejeita a sua natureza e depois ele se torna quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando ele ressuscita? Alguém diz assim, se eu não tocar o meu dedo no furo da mão e a minha mão da lateral, eu não vou crer. E ele passa pela parede e diz assim, vem cá, Tomé, coloca a tua mão. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é que vai mostrar e vai nos receber no céu. Todo mundo vai saber que ele é o Cordeiro de Deus. Você não vai enxergar Deus, porque ele é a própria luz. Mas Jesus você vai enxergar, porque ele deixou de ser espírito para se tornar igual eu e você e levar uma marca de eternidade a eternidade, que todo mundo vai saber quem é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não tem palavra de maldição, não tem alguém que fez um trabalho para você. Eu repreendo toda ação do inferno contra a tua vida. Eu repreendo tudo aquilo que foi lançado. Ah, mas eu nasci desse jeito e vou viver desse jeito. Ah, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se coloque de pé. Se coloca de pé aonde você estiver. Porque ele tem uma palavra para você de vida. E vida em abundância. Todo mal, toda palavra maldita que foi lançada sobre sua vida, nós repreendemos em nome de Jesus. O sangue dele te purifica de todo pecado. Mas ele diz assim, vai e não peques mais. Ele te dá hoje a oportunidade de você se levantar e de você enxergar o teu erro e começar a caminhar novamente. Para onde? O caminho, a verdade, a vida. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não percebeis que está saindo a luz? Olha no teu quarto agora, a claridade. O próprio Jesus desce aí para te mostrar que ele é o caminho. Assim como ele fez com Elias. Elias, sai da caverna. Eu não te mandei caminhar 40 dias e 40 noites. Eu disse que longa é a tua caminhada. Agora você vai comer pão e vai beber água. Senhor, só sobrou eu. Não, eu separei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Volta, porque ainda você tem que ungir 2 reis e colocar alguém no seu lugar. Ei, tem um Eliseu te esperando, você se levantar da onde você está para ir lá buscar ele e ele fazer tudo dobrado daquilo que você fez. Depressão, caia por terra. Morte, desejo de morte, caia por terra. Tudo aquilo que disseram contra você é mentira do inferno, porque Jesus que morreu na cruz por você, ele diz que ele te dá paz e ele te dá vida em abundância. Pai, em nome de Jesus agora, envia os teus anjos sobre aquele lugar, ó Pai. Senhor, repreenda a morte. Repreenda, Senhor, as maldições. Repreenda toda palavra, Senhor, lançada contra esta vida. O Senhor diz que vale mais uma vida salva do que o mundo inteiro perdido. E o Senhor veio para resgatar um a um. Então faça com que essa vida seja abraçada neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém significa assim seja sobre a tua vida. Levanta, homem. Levanta, mulher. Porque longa é a tua caminhada. Espera Jesus falar para onde você vai. E aí você chega lá e o milagre vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Meu Deus. Pastor, só não, se o senhor falar, Theo. Claro, se o senhor falar dessa caneca, só explicar pra gente. Tá. Ó, esse ano nós trabalhamos Venha ao Teu Reino, tá? Certo. Então eu tenho uma pessoa lá na igreja, Josié,
eu chamo ele de François, né? E ele faz essas artes. Então nós compramos colorida, as 4 cores da quadrangular, e vem o teu reino, e aqui atrás nós colocamos quadrangular brotas. Isso foi entregue para cada um. Então o dízimo e oferta é para zelo e cuidado. Então com o dízimo e oferta nós fazemos e abençoamos as pessoas. Porque quando chega em casa você vai tomar uma água, um suco, principalmente para as crianças, lembrando que vem ao teu reino. Então é isso que a gente faz. Esse ano nós vamos fazer um trabalho diferente, já está lá tudo logo, tudo bonitinho. Esse ano eu quero comprar pulseirinha para todo mundo, fazer o kit deles, legal. E nós possamos trabalhar firme e forte, porque Jesus está voltando. Queridos, é só uma lembrança sempre. Essa é a parte gostosa da nossa vida. É você definir quem é você. Para que você foi chamado. E quando você pega, alguém chega na tua casa e vê uma caneca dessa, é uma forma de evangelismo. Tenta entender que quando você dá um presente, pastores, quando você dá um presente desse para sua igreja, e eles vão tomar na canequinha deles, quando eles saem, alguém vai falar assim, que caneca bonita, de onde é? Igreja do Evangelho Quadrangular. Toda palavra nasce no coração de Deus. Vai lá e resgata pessoas, que é uma forma de evangelizar. Amém? Amém. Bom, acho que podemos, né, ter mais uma pergunta. Não, tô Pastor, tranquilo. quer fazer mais algum comentário? Tem mais algo a falar? Continue firme e forte. Todos vocês. Amém. Não deixa nenhuma palavra negativa chegar ao coração de vocês. Amém. Não deixa a inveja atingir o coração de vocês. Amém. Sejam simples e prudentes ao mesmo tempo. Faça aquilo que arde o coração de vocês. Tem muitas pessoas precisando. Hoje, na realidade, não tinha que haver pergunta nenhuma. Porque se tem a pergunta, nós não conseguimos fazer isso aqui. Porque hoje o trabalho ele é diferenciado. Não tente resgatar o mundo inteiro. Precisa resgatar uma vida. Faça uma pessoa adorar. Porque o que Deus está à procura? De verdadeiros adoradores que possam adorar em espírito e em verdade. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, espera aí. Todo mundo é adorador? Você só é adorador quando você faz uma pessoa adorar a Deus, igualzinho você adora. Então seja desta forma. Nenhuma palavra negativa. Vocês são mais do que vencedores por meio daquele que venceu primeiro a vida. Por meio daquele que venceu primeiro na palavra. Isaías 43:18 diz, não percebeis, está saindo a luz. Eu vou colocar o caminho no deserto e vou colocar rios no deserto. Não se esqueça que Josué 14, se eu não me engano, fala assim, Caleb. Josué, 45 anos atrás, lá em Cades Barnea, Moisés falou comigo e com você, que nós íamos... Já fazem 45, hoje eu tenho 85 anos. Mas a minha força de conquista é o mesmo de 40 anos. Me abençoa. Ele falou, sobrou Hebron, tem gigante. Eu não perguntei se tem gigante, eu perdi a bênção. Sabe o que significa isso? A palavra para Josué e Caleb, mas quem era o líder? Josué. Caleb mesmo andando do lado de Josué, nunca tentou puxar o tapete, nunca tentou. Honre as suas autoridades. A Bíblia diz que eu só honro a Deus quando eu honro as minhas autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Honre elas. E aí Deus vai honrar. E tem Hebron para todos. Aí quando nós estudamos Hebron, a nuvem desce. E de lá vem a água. Meu Deus. O próprio Deus vem do trono dele e solta em Hebron. E aí quando chega no deserto ele faz assim, eu vou colocar rios. Caminho é um só. Mas eu vou colocar rios, no plural. Amém. Nossa, que bênção, pastor. Olha, então, vamos finalizar esse episódio. Muito abençoado. Muito abençoado. Então, você que foi abençoado por essa palavra, curta esse vídeo, porque não é apenas para você apertar um botãozinho lá para ficar bonitinho, não. É para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que essa mensagem que abençoou você, abençoe mais pessoas.
Então curta esse vídeo, compartilhe pro grupo da família. Se o grupo da família tá postando só de política, de figurinha, manda essa mensagem, manda esse podcast para estar abençoando a vida da sua família e dos seus amigos, certo? Se inscreva também no nosso canal e Deus abençoe grandemente a sua vida. Henrique? Em nome de Jesus. É isso aí. A bênção apostólica. Cabeça do pai. Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. Até mais. Fluentes, muito obrigado. Tamo junto. Que nem o Theo falou, curte, compartilha. Pastor, uma honra receber o senhor. O senhor sabe que eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa, Amém. pela sua família. Tenho muito orgulho de poder servir do lado do senhor. Eu não tinha preparado hoje esse momento pra gente fazer assim uma oração e tal. Só que de manhã eu tava conversando com o Oliver e falei assim, uma coisa incrível vai acontecer hoje, né? E eu tenho me deixado ser sensível ao Amém. Espírito Santo e ser conduzido por isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Eu te amo, pastor. É uma honra ter o Uau. senhor aqui. Tamo junto. E é isso. Valeu. Deus, Galera, ele sempre de casa. cuida. Obrigado por cada momento, obrigado por cada palavra, obrigado. Gratidão a Deus. Nós somos gratos. Paz seja